agora, nós ouviremos agora o senhor Paulo Tavares Filho, que é bacharel em Direito, gestor empresarial, pai de 2 filhos, e aqui representa os pais, né? Paulo, fique à vontade. Muito bem, queria agradecer aí o convite, né? E com a devida vênia aí, todo o respeito às autoridades que estão no recinto. Bom, para continuar um pouco, além do bacharelado em Direito, eu sou especialista em Direito Penal e Processo Penal e iniciei um mestrado em Direito Constitucional e Garantias Fundamentais. E isso entra, de fato, aí na questão do CONAI e daquilo que o governo federal tem de plano para fazer com a educação. Bom, antes de começar a minha fala, eu só queria citar uma citação de Eric Voegelin, que ele fala o seguinte: a imensa maioria dos seres humanos que estão vivos sobre a Terra se veem afetados em alguma medida pelos movimentos totalitários de massa do nosso tempo, como se a putrefação da civilização ocidental houvesse liberado um veneno cadavérico que propaga a infecção por todo o corpo da humanidade. Ou seja, a nossa civilização, desde sempre, tem marcas de totalitarismo. Toda vez que um regime totalitário entra para fazer alguma coisa, ele sempre deixa marcas negativas. Muitas pessoas falam que, às vezes, a religião é aquela que põe medo, que traz medo, mas, na verdade, é um regime totalitário que traz medo. É um regime comunista que traz medo. Porque, se você não fizer exatamente aquilo que eles estão falando, você vai ser punido. E, dentro disso, pior ainda, quando psicopatas dominam esse poder, quando eles estão no poder. Há um livro chamado Ponerologia, Psicopatas no Poder, que fala o seguinte: quando os psicopatas dominam, a insensitividade moral se espalha por toda a sociedade, roendo o tecido das relações humanas e fazendo da vida um inferno. Ou seja, o que nós temos visto nos últimos tempos são pessoas que estão fazendo de tudo para ficar no poder, negociando tudo para ter um objetivo só: o poder, o controle. Então, quando nós começamos a analisar com mais cautela esse documento, né, qual é o objetivo desse documento? É uma autonomia pelo governo federal. É retirar a autonomia do município e dos estados e concentrar isso no governo federal. Mas talvez isso já era proposta dos outros planos nacionais. Só que a questão é não ouvir mais esses entes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem um vereador ou um deputado que achou um livro inapropriado para uma escola de ensino fundamental. Se ele questionar, como é feito hoje, depois que for aprovado esse plano, ele vai ser punido civilmente e criminalmente. Então, se você achar que um livro é inapropriado, você vai ter que ficar quieto, porque ele está em conformidade com o governo federal. Essa é uma das preocupações. Tá? Então, além disso, o que tem acontecido, o que tem se estabelecido é um conselho, terão conselhos que vão definir o que os professores vão falar em sala de aula, que vão definir o que os alunos vão aprender, toda essa doutrinação, esse viés ideológico, de maneira soviética. É uma educação soviética, completamente concentrada num argumento. Então, aonde está a democracia, professor Saulo, nesse documento? Onde eu posso conversar com a esquerda, com a direita, com o centro? Não. Vai ter um viés ideológico. E quem não estiver adequado a ele, simplesmente vai ser punido. Então, é isso ou isso? Aonde está a democracia nisso? Por que nem todo mundo foi ouvido? Então, as pressas, está sendo convocado isso para ser aprovado às pressas. Né? Cadê a população? Né? Graças a Deus por esses momentos. E aí, além disso, né, esse documento ele ataca a propriedade privada. Por quê? Porque vai se estender às escolas particulares. Então, hoje, né, tem gente que fala assim, não, eu estou tranquilo porque o meu filho estuda em escola particular. Se for aprovado esse documento, vai ser estendido. A sua propriedade privada, o seu direito de cátedra na escola particular vai ser tolhido. Então, por isso que nós temos que nos levantar também com isso, proteger a escola pública e também proteger a escola particular. Né? Esse documento ataca também as famílias, e aqui, na condição de pai, que eu tenho mais meus 5 minutos aí para falar, esse documento ele quer reduzir ou inibir aquilo que eu vou ensinar para o meu filho. Então, por exemplo, eu tenho os meus valores. Cada um aqui tem os seus valores, alguns nós temos em comunhão, mas, a partir do momento que eu ensinar o meu filho algo, se ele chegar na escola com aquele ensinamento que eu trago, que né, nós temos que educar os nossos filhos com base em princípios, em valores e tudo isso. Se ele chegar na escola e aquilo que ele começar a falar, ou for perguntado para ele, for diferente
da linha doutrinária, ideológica desse plano, eu poderei ser punido. Isso vai chegar nos pais. Então, o grande problema é a questão da liberdade daquilo que você quer ensinar aos teus filhos. Ah, mas existem pessoas que ensinam errado, tem pais ausentes, tem isso, tem aquilo. Mas o nosso Estado, professor Saulo, não tem condições morais nem éticas de ensinar uma criança aquilo que deve ser feito. Isso é função dos pais. E aí o que acontece? Né? Se eu quero ensinar o meu filho, então, e ele chegar com alguma ideia diferente, o professor pode ser punido se concordar com ele, o pai pode ser punido. Então, eu não quero isso. Não sei se os senhores querem isso para os filhos de vocês, mas eu não quero isso para o meu filho. É claro que, para algumas pessoas, pode soar autoritário isso, mas nós entendemos as necessidades das crianças. E eu estou indo já para o fim da minha fala, uma das necessidades das crianças, que compete muitas vezes ao pai, ou aquelas famílias em que só tem a mãe, que a mãe tem que ser mãe e pai, você precisa trazer direção e precisa trazer segurança ao seu filho. No momento que o Estado te segura de trazer direção, ele não deixa mais você trazer direção. Não, não é isso. Ah, na eleição passada você votou em fulano, não interessa, aquele cara é o mal. E para sempre vai ser o mal. Então ninguém mais pode falar dele porque ele é o mal. Se teu pai falar, você tem que me avisar, porque daí nós vamos chegar lá com o conselho tutelar, polícia, e vamos resolver esse problema. Então, se você tira a segurança de uma criança e a direção dela, se você inibe um pai e uma mãe de fazer isso, essa criança vai crescer sem direção e sem segurança. E o que acontece quando uma criança nasce sem direção e sem segurança? Ela fica manipulável, porque ela não consegue ter opinião própria. Quando ela não tem segurança, firmeza naquilo que o pai dela fala, naquilo que ela aprendeu em casa, ela vai chegar num lugar e ela vai ser moldada pela opinião das pessoas. E aí ela vai chegar numa escola e as pessoas vão falar, né, o doutrinador vai falar, é isso. E ela vai falar, puxa, é isso. Chega lá, o pai fala ao contrário. Não, mas, eu acho que é isso, então. Vai ficar uma brincadeira. As crianças vão entrar num momento onde elas vão chegar numa histeria. Tá? E eu quero dizer para vocês, e se me permitir aqui, né, só trazer um versículo da Bíblia, Efésios, capítulo 4, versículo 14, fala assim, né, um contexto de chegar até a verdade. No versículo 14 fala assim, vamos chegar ao conhecimento da verdade, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, o objetivo, muitas vezes, desse lado, desse viés ideológico, é exatamente fazer com que as crianças se percam a qualquer vento de doutrina e sejam moldados a qualquer narrativa. E nós não podemos aceitar isso como pais. Nós temos que proteger os nossos filhos. E uma das maneiras de proteção é exatamente nos levantarmos, nesse momento, contra essa aprovação. Nós exigimos que seja liberado isso a mais entes, mais pessoas precisam ver e discutir isso antes que seja aprovado. E aí, por último, eu quero trazer mais uma reflexão que fala o seguinte. Mentes menos ativas ou meio tontas, elas se adaptam às novas regras e valores, se tornando presas de uma sintomologia claramente histeria. O histérico não diz o que sente, mas ele passa a sentir aquilo que ele diz. E na medida em que aquilo que ele disse é cópia de fórmulas, ou seja, narrativas, quando começam a criar narrativas, ele começa a acreditar na narrativa e sentir a narrativa. Não é que ele sente aquilo que está falando. Ele fala e depois começa a sentir aquela narrativa. Para que você possa trazer ele de volta às suas faculdades mentais, quando você vai discutir com uma pessoa que tem uma narrativa pronta, com um viés comunista, ela sente uma ameaça. Ele sente com um tom de ameaça. Não há uma discussão, não há uma dialética, uma tese, uma antítese, uma síntese. Se eu falar que o que você pensa pode estar errado, eu sou agressivo. É essa a resposta que eles têm dado. Então, tudo é recebido como ameaça, como agressão e como insulto. Já dizia o professor Olavo de Carvalho. Muito obrigado. Termino aqui a minha fala. Obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Dando sequência, eu só gostaria de perguntar, Renata, você quer falar antes ou depois das... Melhor, você quem manda. Eu gostaria de convidar à tribuna
a Larissa Sescon e a Fernanda Ivansky na sequência. Elas participaram da CONAI 2024, fase municipal e estadual, é isso? E gostariam de expressar em rápidas palavras suas impressões desses 2 momentos aí. Larissa, fique à vontade. Como mãe, isso me preocupou muito, porque no eixo que eu estava participando tinha uma mãe. Eu fiquei muito preocupada com o que ela relatou, que ela tem um filho autista, e o filho autista dela precisava de alguns cuidados especiais. E ela comentou que, na ocasião, o filho precisou de uma sonda durante uma aula e ele não teve esse cuidado, porque os professores eles não são capacitados para isso. E quando ela relatou no CONAI que as escolas precisavam de uma pessoa especial para cuidar desses assuntos de saúde, dos alunos especiais, ela foi vaiada, ela foi julgada e não acataram com o pedido dela. Isso me preocupa como mãe. Isso me preocupa porque, assim como o Paulo Tavares estava comentando, parece que o sentimento daqueles professores que estavam no CONAI não existe mais. Eu não sei o que aconteceu para isso ter se dissipado dessa forma. As pessoas que estavam no CONAI, as pessoas que participaram do CONAI, elas foram convidadas a participar. 84% das pessoas não sabiam que o CONAI estava acontecendo. Eu pergunto, cadê a democracia disso? Onde está a nossa participação como pais? A nossa participação como cidadãos? Então, isso não aconteceu. Quando eu questionei com relação a... Existe uma pauta sobre manter a pessoa, o estudante... O estudante ele tem o direito de entrar na escola, de permanecer na escola e de sair da escola, do ensino. Quando eu questionei, e de que forma que um aluno que não se adapta, que ele não aprende, que ele não vai para frente, como que vocês vão garantir que esse aluno saia formado? E eles simplesmente falaram que o ensino que deve ser mexido. Então, a gente vai baixar o nível de ensino para poder todo mundo se formar. Isso, para mim, é preocupante, porque nós passamos pelas escolas, nós somos profissionais, e cada vez menos vão baixar o nível de ensino para que a gente se adeque a uma sociedade. Isso é preocupante também. E o que eu trago hoje, como mãe, é um convite a todos vocês. Um convite para que possamos criar uma associação de pais, de estudantes do município, para que a gente possa ter um respaldo maior dentro das escolas, dentro da educação, isso a nível federal também e a nível nacional, como está sendo feito com o Confê na Paz. São pessoas conservadoras que acreditam na fé, nos valores familiares, em Deus e na pátria. Então, fica o meu convite. Quem tiver interesse de participar dessa associação, peço que me procure.
Obrigada. Muito obrigado, Larissa. Larissa, eu fico muito feliz ver a tua preocupação. É um prazer ver a mulher que você se tornou. A Larissa foi nossa aluna no Colégio Aliança. A professora Joelina está aí, lembra disso, né, professora? Nossa aluna, e ver a tua preocupação com a educação dos teus próprios filhos, assim como se preocuparam com você, você se preocupar com as futuras gerações, isso é importantíssimo. Muito obrigado pela sua contribuição. Gostaria de chamar a Fernanda Ivansky, fazer sua fala. Boa noite a todos. Cumprimento as autoridades presentes. Eu sou doutoranda num programa de pós-graduação público aqui da cidade. E eu sou mãe. E eu destaco o mãe, né, porque foi exatamente isso que me impulsionou a estar aqui hoje e a participar dessa conferência. Embora eu esteja no meio da educação, como aluna, como talvez futura docente, a minha maior motivação de estar aqui é o fato de eu pensar que daqui a alguns anos a minha filha ela vai precisar ir para uma escola e ela vai passar muito mais tempo, às vezes na escola e com professores, do que às vezes em casa. E isso me preocupa bastante. Isso me fez ficar um pouco mais atenta à questão da educação. E a CONAI, por tratar da educação nos próximos 10 anos, foi uma oportunidade que eu encontrei para vislumbrar um pouquinho o cenário da educação fora do ambiente da faculdade, do qual eu já estou acostumada. Posso dizer que a experiência foi válida, mas não posso dizer que foi agradável. O processo todo é um processo montado. É como um palco. Parece muito democrático. Eles falam muito da ampla participação da sociedade, mas, na prática, quem esteve lá dentro não vivenciou nada disso. Eu participei das etapas municipal e estadual. E a nossa primeira dificuldade foi em conseguir um link de inscrição. Nós não achávamos esse link de inscrição em lugar nenhum. Nós não conseguíamos fazer a nossa inscrição. Quando conseguimos, a nossa maior dificuldade foi: não sabíamos nem local, nem horário que a conferência seria realizada. Até hoje estamos esperando um e-mail, um contato do dia e local da conferência. Tem pessoas que não participaram porque não conseguiram saber em suas cidades quais eram os locais. Nós descobrimos há poucos minutos, há pouco tempo de iniciar, e lá estivemos. Houve muita desorganização, o sistema caiu, então muitas coisas, aqui na etapa municipal, foi anotado em papéis avulsos, então nós tínhamos que confiar nas pessoas, né, na entrega desses papéis, que as pessoas realmente iam passar para um sistema. Além disso, eles vendem, né, como se todo mundo pudesse participar do texto, né, desse texto aí que foi apresentado. Mas as mudanças que a gente pode fazer, elas são quase insignificantes. Mudanças de palavras, nada que afete realmente o sentido do texto. Então, é tudo feito e montado com uma aparência, com um pacote de democracia. E outra coisa que me deixou bastante intrigada foi: nós tínhamos pouquíssimo tempo para discutir sobre os temas abordados. Então, a gente chegava nos eixos e tinha, por exemplo, 1 hora para discutir folhas e folhas do documento. O que eu comecei a perceber é que as pessoas ali não conheciam o documento, não tinham lido o documento. A gente leu na íntegra, nós que participamos. As pessoas não tinham conhecimento e, na rapidez, as coisas vão passando. E aí eu fico pensando, como é que a gente vai pensar e definir o futuro da educação, né, para que os próximos anos, em pouquíssimo tempo, a gente não está discutindo o cardápio de um jantar, nem nada, a gente está discutindo o futuro do país e de muitas pessoas. Na etapa estadual, eu fui como estudante de ensino superior, então,
também tive uma situação, né, na minha sala de estudantes, a maioria dos estudantes eram estudantes de graduação e não da pós. Pouquíssimos estudantes da pós e não fomos representados, né? Não tínhamos muita fala. Na verdade, eles viam os estudantes da pós como elite, né? Nós fomos assim hostilizados, deixados de lado. Qualquer pessoa assim que não, na verdade, quem foi escolhido foram estudantes de carreira, né? De grêmio estudantis. Então, qualquer pessoa que não tivesse lá um discurso padronizado, né? Alinhado com aquilo que eles queriam, realmente não era ouvida. Enfim, o tempo é curto, o relato é longo, mas isso foi um pouquinho do que a gente viu e vivenciou lá. E, como a Larissa falou, né, deixo também o convite que todos nós, pais, professores, pessoas, civis, enfim, não deixem de se posicionar, não deixem de falar sobre isso. É muito importante e saudável que a gente tenha esse debate. A gente precisa deixar esse plano muito longe das nossas famílias e das nossas crianças. E eu não estou aqui por um sindicato, nem por um movimento, nem por um partido. Eu estou aqui por algo que é muito maior do que todos nós, né? Afinal, a gente está falando de educação, a gente está falando de transmissão de valores de uma nação inteira. É o futuro dos nossos filhos. É sobre isso que a gente está falando. Eu agradeço muito a oportunidade de falar, a oportunidade desse momento, enquanto ainda a gente pode fazer. Obrigada. Sabe as palavras, obrigado, Fernanda. Lembrando, você usou muito bem, nós estamos falando de um documento que norteia os próximos 10 anos da educação no Brasil, 2024 a 2034, certo? Então, é muito sério. Dando o prosseguimento, inclusive eu gostaria de deixar aberto agora a Renata, que vai usar do microfone. Se você quiser usar a tribuna, Renata, fique à vontade. A Renata é mãe, é publicitária, membro fundador do Fórum de Ciência e Tecnologia e Inovação de Guarapuava, tem 4 filhos e hoje dispôs o seu tempo para vir falar conosco um pouquinho do que ela também experimentou participando da CONAI 2024. Obrigado. Sinta-se à vontade, Renata. Muito obrigada. Obrigada. Saúdo a todas as autoridades. E, de uma forma especial, agradeço o professor e vereador Saulo. E a gente tem acompanhado todo esse movimento aqui em defesa da educação e da vida. Temos estado presente aqui e vendo esse movimento nessa casa. Eu estou vendo Guarapuava, né, hoje lotado, que coisa boa de se ver. E a gente vem muitas vezes aqui falar sobre a defesa da vida. E eu confesso que falar, quando a gente fala defesa da vida, aborto, parece que é mais pesado. Mas a sensação que eu tenho é que é mais claro, não que o tema seja mais leve, mas é mais claro das pessoas entenderem diante do que a gente está, contra o que a gente está lutando. Aqui, eles falam em tirar a vida da criança. Na educação, eles vão roubando, aos poucos, a criança da família. Eles vão roubando a inocência, a pureza, a fé, os valores, até a inteligência, eles vão roubando. E não só entender dentro desse contexto, mas entender como a coisa vai avançando no Brasil. Então, é um pouco mais difícil da gente conseguir colocar em pouco tempo. Então, eu vou emprestar, eu vi que alguns sobrou um tempo, eu vou emprestar um tempinho deles, se vocês me permitem. Porque a gente ouviu, de fato, falar muito em representatividade lá, o tempo todo, né? Mas hoje eu estou vendo representatividade, porque eu estou vendo instituições, eu estou vendo pais, eu estou vendo educadores, eu estou vendo ensino superior, eu estou vendo núcleos de educação, secretaria, igrejas católicas, evangélicas, eu estou vendo isso aqui. O que eu vi durante as 3 etapas que eu participei da municipal, da estadual, então aquilo que já foi relatado aqui pelo Guilherme, pela Larissa, pela Fernanda, eu vi, e eu também cheguei à etapa estadual, nacional em Brasília.
E eu não via essa representatividade. Aliás, éramos muito acuados em aparecer, em votar. Eu estava lá como delegada. Delegada é quem tem direito a voto, porque eu estava pelas comunidades científicas, tecnológicas. Mas eu não pude votar, não havia clima, o clima era hostil. Não se podia votar, então me coube observar, entender. E tudo isso aconteceu no intervalo de pouco mais de 2 meses. Então, a etapa aqui em Guarapuava foi em novembro, logo 2 semanas depois já foi a estadual, e aí, né, teve o tempo de intervalo dezembro, e em janeiro já foi a etapa nacional. E eu vi, inclusive, o pessoal que trabalhou ali correndo para tentar fazer caber nesse tempo. Então, de fato, o sistema caía, as pessoas não estavam conseguindo se organizar a tempo. Os próprios professores que estavam lá querendo fazer valer o plano não tiveram tempo de estudar. Eles questionaram que, inclusive, nos governos os quais eles criticam, houve mais tempo. Eles falaram até que foi melhor esse processo. Reconheceram. Então, eu fico pensando, por que será tão rápido? A gente ouvia, quando começava aqui em Guarapuava, eu fui relatora, então a gente lia e tinha que ter um tempo para discutir. O pessoal tinha que votar 30%, no mínimo, se for votado, passa uma emenda para a próxima etapa. A gente ouvia assim, passa, rápido. Foi durante uma tarde. O documento é esse aqui, 250 páginas, dividido por eixos, mas ainda assim, não houve esse tempo. Aí eu pergunto, pressa para quê? Passar o quê? Vou relatar algumas coisas que estão aqui. Monitoramento das crianças e famílias. Monitoramento das crianças e famílias na educação infantil. Está aqui, artigo 493. Como o movimento social do campo, MST, precisa estar nos grupos prioritários ali para receber uma verba? E eu perguntava, estão falando aqui os movimentos sociais do campo, é para a verba da educação e para o MST? Eu não sou da área da educação. Me explica isso, professores. Eu perguntei na sala, me expliquem. Não souberam, só votaram, passa. Tem que deixar passar. A gente ouviu isso. Como a educação financeira, empreendedora, são tirados daqui para aumentar a carga horária em sociologia e filosofia. Como o ensino à distância, no ensino superior, se seguir como está aqui, ele vai deixar de existir na maioria dos casos, inclusive naqueles casos das áreas exatas, das áreas tecnológicas. E vai se exigir uma presença, inclusive, para aqueles com dificuldade de locomoção, com dificuldade de ir de uma cidade a outra. Eu vi na etapa nacional isso ser discutido, e um representante da USP, ele falava, gente, a gente está falando das áreas de exatas. E ele realmente não pôde ser ouvido. Falavam, passa. Aliás, a gente não pôde registrar. Não dava para divulgar. Porque a gente assinou um termo lá em Brasília, que não poderia ser divulgado, não poderia ser registrado. Passa, deixar as crianças mais tempo na escola. De forma obrigatória, não só naquele caso que a mãe precisa, de forma obrigatória. E mais cedo, porque 4 anos não é cedo o suficiente para a criança, de uma forma obrigatória, ter que estar na escola. Eu tenho 4 filhos. Se eu pudesse ficar mais tempo com eles, como nessas primeiras fases eles precisam de presença. Não, tira. Deixa lá, e deixa a maior parte do tempo possível. A discussão de como entraria, lá na Universidade de Brasília, era dividido por colóquios, eram muitos eixos. E aí tinha e a gente tinha que escolher algum para entrar, né? Dava vontade de entrar em todos, para tentar ouvir, mas um falava como entraria a identidade de gênero no material didático. O documento final, ele está com 258 páginas,
e qualquer um pode acessar agora. Ele passou lá, ele ainda não foi aprovado no Congresso. E o que mais eu vi? Eu vi uma mulher na Assembleia Inicial, naquele evento, naquele show, que de fato foi, né? Parecia um show de um partido único. Mas antes, eles abriam para a possibilidade de destaques do que ia ser discutido. E ela, com coragem, foi lá. Acredito que tinha umas 3.000 pessoas na Universidade de Brasília, lá numa tenda que parecia um circo mesmo. E ela foi no palco questionar. Ela falou, não houve ampla publicidade para que as famílias, as instituições confessionais estivessem aqui. Então, ela questionou e ela foi vaiada pelas pessoas que estavam lá. Ela saiu de lá vaiada. Eu vi, na etapa estadual, os grupos, eu fiquei num eixo, o eixo 7, que era onde discutia situações da diversidade, então eram os grupos das minorias. Eu vi esses grupos brigando entre si, mesmo. Aí você pensa, mas está todo mundo votando para passar, mas eles estavam brigando entre eles, para ver qual minoria teria mais privilégio aqui dentro. Essas emendas passavam. As emendas que a gente colocou aqui em Guarapuava, vamos ver se passa. E passou, algumas passaram. Então, vai chegar para a etapa estadual, porque é assim que funciona. Quem já participou dessas conferências sabe. Aí a gente chegava na etapa estadual, mas cadê a emenda que passou lá em Guarapuava? Não estava. Aí a gente vai questionar, mas por que não chegou essa emenda aqui? Ah, olha só, porque aquilo que está muito contra nem entra. Então, o que entrava? Entrava, por exemplo, estava citando o movimento LGBT, mas não estava citando, na sua sigla atual, LGBTQIAPN+. Então, tem que entrar dessa maneira. Ele citava os povos que precisam desse atendimento prioritário, segundo o documento. O movimento negro, o movimento das mulheres, o movimento dos povos ribeirinhos, dos povos das florestas, mas não citava o movimento cigano. Ah, então agora tem que entrar. Então, a gente via, de fato, alguma mudança no texto, mas era nesse sentido de esmiuçar mais. E, no final, aquilo que parecia cada um por si, porque eles estavam ali para lutar pelos seus movimentos, mas, de uma certa forma, estava todo mundo como que orientado, mas deixa passar. Vamos votar, deixa passar. E aí eu me pergunto, eu vou deixar esse questionamento para nós também. Nós, movimentos que lutam pela vida, pela educação. Será que a gente também não está nessa discussão, nessa dispersão, e deixando passar aquilo que realmente vai fazer diferença? Na questão da vida, da educação? Será que a gente não está perdendo tempo, às vezes? A gente precisa também se unir e entender qual é o plano maior. Eu vi também a bandeira da Palestina ser aplaudida, o ensino militar ser vaiado, e todos com gritos de guerra, bem orquestrados. Eu vi e conversei com um integrante de uma seita satânica, que estava como uma instituição confessional. E eu conversei porque vi no crachá instituição confessional e queria saber qual era. Eu vi também mães de autistas mostrando que a realidade de algumas crianças na educação deveria permitir, assim como em algumas outras situações, o ensino domiciliar, e mostrando como estavam conseguindo resultados. Eu vi mulheres preparadas para assumir a educação dos seus filhos como protagonistas e saírem de lá com a mesma sensação que eu. Quem nos representa aqui? E, no final, a gente não poderia mostrar, porque o registro de fotos e vídeos não era permitido. Então, nós ouvimos, passa, passa. Alguns porque queriam ir embora logo, porque estava dando horário.
outros porque lá em Brasília queriam ir no show de frevo, porque enquanto acontecia, também tinham os eventos acontecendo. Voltar lá para o circo. Então, de um lado, eu via uma tragédia, e do outro lado, eu via pessoas dançando, fazendo um paralelo com o que está acontecendo nesse momento agora no Brasil. Por quê? Estão falando que todas as pessoas... Estão falando não. Todas as pessoas devem ser socorridas. Mas tem um grupo articulando quais movimentos têm que ter prioridade no socorro, na educação. Foi isso que eu vi também. Então, como eu já falei, não tinha como votar. Nas últimas etapas, a gente estava ali votando, mas éramos talvez uns 3, 5, em salas de 500 pessoas. Então, servia mais para aguçar os olhares, as utilizações. Então, a questão é que eu não saí de lá me sentindo representada, e não é porque eu faço parte de algum movimento lá que não foi citado, ou porque no projeto de diretrizes e bases a gente não apareceu, mas porque o CONAI deixou, de fato, uma sensação indigesta. Muitas pessoas me perguntaram, Renata, como é que você está com o estômago para estar aí? Ali a gente precisava de coração e de vontade, porque estômago, de fato, faltava. A gente ficava com aquela sensação indigesta. Inclusive, alguns professores que eu conheci na etapa estadual, e aí, vendo na etapa nacional, elas choravam. Professoras que apoiavam o atual partido, o atual governo. Uma professora chegou para mim chorando e falou assim, eu não vou aguentar ficar até o final. Eu estou entendendo a realidade das coisas. Eu não vou aguentar ficar. Você me passa como foi? E ela saiu chorando e não voltou no outro dia. E aí, quando voltei, a pergunta é, como é que a gente chegou até aqui? Como é que a gente chegou nesse CONAI? E eu fui procurar entender como é que funciona. Eles falam, agora a gente está vendo notícias, o SUS da educação. Mas olha só, até mesmo falar o SUS da educação, ele passa um aspecto positivo. Porque o SUS tem a sua estrutura. Mas isso funciona na educação? Num país tão diverso como o Brasil, com tanta particularidade, querendo passar de uma forma única? E aí a gente foi entender que quem escreve a norma, quem escreve o que está aqui, que é muito absurdo, são as entidades que estavam lá nominadas como fórum. Mas como é que essas entidades são nominadas? Não é a minha área, eu fui procurar entender mesmo. E aí eu descobri que essa ideia não é nova, a gente talvez esteja numa ingenuidade, achando, nossa, entrou agora. Isso começou a ser pensado, articulado em 1989. Lá, talvez alguns conheçam, o pessoal da educação, o que também lá é aclamado, o Demirval Saviani, aquele mesmo que dizia que primeiro é preciso conquistar as mentes. Aquele que dizia que era preciso criar uma espécie de quarto poder, que ia tirar a autonomia do Estado, dos municípios, da escola. Foi esse pensamento que esse professor, filósofo, idealizou, escreveu, e tal como ele escreveu, foi publicado numa revista, passou na Câmara de Deputados sem nenhuma alteração e passou a tramitar o projeto de lei 1258 de 1988, não é nada novo. E no seu artigo 4º, ele trata sobre o dever de educar. Afirma que é dever do Estado, diferente do que está na Constituição, que estabelece no seu artigo 205 que a educação é dever do Estado e da família. Então, que pensamento foi esse que idealizou aquilo lá atrás e que conseguiram, depois de muito articular, passar em 2009? Então, passou aquele pensamento que precisaria se criar um sistema nacional de educação e que, através desse sistema, seria feito esse Plano Nacional de Educação e que já no ano seguinte, olha só, em 2010, aconteceu o primeiro CONAI. E quem escreveu o CONAI? As entidades nominadas por esse fórum,
Algumas delas, né, são mais de 30, mas vale a gente saber. Central Única dos Trabalhadores, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. São esses movimentos que compõem, essas entidades que compõem esse fórum. E o que aconteceu na sequência de 2010? Esse primeiro CONAI, o qual Demival Saviani estava lá palestrando. Renata, peço perdão, mas eu vou te dar mais um minuto para não comprometer 30 os demais. segundos aqui. Tá, ótimo. Então, com um documento escrito por esse fórum, onde essas entidades já se apresentavam, fica agora o meu pedido a vocês, parlamentares. Eu não me senti representada lá. A gente precisa que vocês nos representem. A gente precisa que vocês nos representem, não para criar um novo documento, não para criar um novo CONAI mais democrático. O que a gente precisa é que seja revisto Sistema Nacional de Educação. Nós não queremos um Sistema Nacional de Educação, nós não queremos um Plano Nacional de Educação. Nós queremos que os educadores, de fato, os eleitos, possam, de uma forma democrática, e dar autonomia às escolas, dar autonomia aos municípios, dar autonomia ao Estado, porque é com essa autonomia que a educação vai acontecer de fato. Então, esse é o pedido, e um pedido aos pais que estão aqui. A gente viu que pode ser que seja criminalizado daqui a pouco, né, se pronunciar. Então, representantes, por favor, enquanto ainda podem, nos defendam. Pais, mesmo quando não pudermos, não vamos nos acuar. Vamos passar aquilo que tanto querem impedir da família tradicional. O que é tradicional? Tradição, passar os valores de uma geração para outra. Nós, dentro da nossa casa, passar os valores para os nossos filhos, instruir, ficar de olho no material didático, livros, ler antes, vai dar mais trabalho, estudar em outras fontes. Mas é o papel que nos cabe. É isso, muito obrigada. Eu peço perdão, a gente, enquanto mediador, fica um pouco desconfortável. A gente gostaria de ficar ouvindo mais, porque aqui está a voz da experiência. A Renata, eles têm um grupo de estudos, né, que pegam esses assuntos. Fábio, um prazer recebê-lo mais uma vez, e já na oportunidade parabenizá-lo por essa ação em todo o Estado, né? A gente tem percebido a sua determinação em várias frentes, em vários assuntos, muito embativo, transparente. Me lembro que na sua campanha, quando me visitou aqui, nós tomamos um café, você já falava que o propósito de ser deputado era para trabalhar nessa condição, então estou muito feliz, né, de recebê-lo aqui em Guarapuava, onde é a sua casa, e saber que você está desempenhando um papel na política de muito caráter, de muito respeito, dignidade. Mais uma vez, parabéns, muito obrigado. Saudar o nosso cura e da Catedral e do Santuário Nossa Senhora de Belém, Padre Jean Patrick, saudar os demais integrantes da mesa, saudar os vereadores, Márcio, vereador Cristóvão, secretária de Educação, professora Rejane, todos os nosso querido padre também, da Catedral, Padre Eric, enfim, todas as pessoas que já foram aqui nominadas e os convidados que também estão presentes nessa noite. Gente, eu vou tentar ser rápido, apesar de que a emoção toma conta, porque esse é um assunto, para mim, pessoalmente, muito caro, no sentido do cuidado, né? Eu sou uma pessoa que tive a oportunidade de ter oportunidade por conta da educação. Se não fosse a educação, muito provavelmente, ou com toda a certeza do mundo, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. Então, para mim, tratar a educação com amor é muito importante. E aqui, parafraseando o pastor, o governo que nós temos hoje, pastor, jamais vai colocar amor nos textos. Jamais vai construir um texto com amor. O amor desse governo que nós temos hoje ficou apenas no discurso. Infelizmente, é isso. Eu vivo a educação e tive a oportunidade de viver a educação
desde a educação infantil até o ensino superior e em pós-graduação, tanto como professor como gestor. Então, eu tive a oportunidade de fazer gestão desde a educação infantil até o nível de pós-graduação. Tive a oportunidade de ser professor também em todos esses níveis. Já dei aula em pós-graduação, já dei aula em graduação, já dei aula no ensino médio, no ensino fundamental, enfim, todos eles. Então, eu conheço um pouquinho de educação desde o ano de 1994. E eu tive a oportunidade, ao longo dos últimos anos, de vivenciar uma experiência extraordinária, de poder entender a fundo a educação infantil e o fundamental na sua primeira fase. E dizer a vocês que o que a gente percebe, e aqui é muito importante destacar, que nós temos professores maravilhosos. Nós temos pessoas apaixonadas pelo que fazem, e que aí sim, pastor, fazem com amor, fazem com entrega, fazem com dedicação. Por outro lado, é óbvio, porque nós ouvimos aqui alguns discursos que demonstram o posicionamento de alguns professores que não dão essa conotação, não demonstram isso, que a gente, na verdade, espera. E por que eu estou contando isso para vocês? Que nessa experiência de viver a educação, fazendo gestão de 3.000 pessoas, ao longo desses últimos 3 anos, me fez experimentar o que hoje a gente vê num documento, um retrato de indignação, Padre Eric. Tanto é que há aproximadamente 3 semanas, eu fui autor de um documento aqui de moção de repúdio ao Congresso Nacional, ao Senado e à Presidência da República, em relação à criação desse 4º poder. Porque o que a gente está tratando aqui hoje, com base no documento do CONAI, dessa produção textual, que não tem, de fato, nem um pouco de amor, tem muito aqui de identidade fisiológica, tem muito aqui de identidade política. O que nos mobiliza a fazer isso é porque tem um documento aqui que norteia a criação de um 4º poder que vai ser gestado por quem está no topo da pirâmide hoje e, pasmem vocês, não vai ser gestado dentro da estrutura governamental, vai ser gestado paralelo ao Ministério da Educação e Cultura. Ou seja, troca o governo ou não troca o governo, essas forças que nós ouvimos que compõem o fórum que a Renata colocou aqui, lideranças do movimento LGBTQIA+, MST, a CUT e os sindicatos, serão eles que vão determinar o futuro da educação nos próximos anos. Então, o que a gente está falando aqui nessa noite não é brincadeira. A moção que eu fui autor aqui e foi aprovado é de indignação e para a gente tentar mobilizar os nossos deputados, os nossos senadores, e apesar desse documento também ter sido encaminhado à Presidência da República, e a gente sabe que vai chegar lá e vai ser simplesmente rasgado, jogado fora, nós, aqui, ainda poucos, precisamos nessa noite, e mais uma vez, professor Saulo, parabéns, mas não faz sentido aqui nós realizarmos uma audiência importante, com pessoas representativas, com pessoas aqui com o espírito de não permitir que haja aqui um roubo das vidas, do futuro das nossas crianças, porque a defesa da vida não é só do feto. A defesa da vida aqui é de um futuro, porque nós estamos falando de vida. Não faz sentido tudo isso se nós não nortearmos, a partir de agora, deputado Fábio, nessa reunião, um documento que faça um efeito político, a verdade, a gente precisa entender que é isso, a partir dessa noite, e que ele dê o encaminhamento necessário ao Congresso, à Assembleia Legislativa do Estado, ao Congresso Nacional e, quiçá, ao Ministério da Educação. Então, quando a gente ouve, por exemplo, aqui dentro desta casa, algumas pessoas discursando e falam em democracia, para algumas dessas pessoas, democracia, gente,
vocês sempre substituem essa palavra na boca delas por socialismo. A verdade é que algumas pessoas têm um discurso muito impactante do ponto de vista de dividir as coisas, mas na essência desse discurso, a verdade é que o socialismo está como voga dessas pessoas. É isso. Nós tivemos recentemente, uma disputa eleitoral, onde quando se falava que nós tínhamos medo do Brasil se tornar uma Venezuela, as pessoas achavam que a gente estava brincando, que a gente estava fazendo fake news. E do outro lado a gente já via e assistia um discurso de amor, um discurso que vendia picanha, e que hoje entrega uma refeição para uma escola, repassa para um município R$ 1,37 por dia, para uma criança fazer 4 refeições. Hoje, a gente vê um governo que nos entrega um documento, porque a estrutura desse documento é alicerçada com os soldados que estão no entorno desse projeto. E eles nos entregam um documento que estrutura uma educação que, infelizmente, eu não quero para os meus filhos, que vocês não querem para os filhos de vocês, e que nenhuma pessoa em sã consciência e que tenha discernimento para entender o que está acontecendo, quer para o nosso país. Quando se falava num país que poderia se tornar uma Venezuela, as pessoas achavam que a gente estava brincando. E hoje nós estamos aqui discutindo algo que já passou. Já passou. Já é documento. Parte dele, inclusive, Renata, você sabe disso, já foi aprovado no Congresso. Então nós precisamos sair essa noite dessa nossa discussão com um documento para que ele possa, no mínimo, nos dar uma condição de mostrar aos nossos representantes o quanto isso pode atrapalhar o futuro do nosso país, em especial das nossas crianças. Eu quero agradecer, Saulo, mais uma vez. Eu sei que meu tempo acabou, né? Eu gostaria de fazer mais algumas considerações, mas, mais uma vez, deputado Fábio, te dá os parabéns. Conte sempre com o nosso trabalho aqui nessa casa, em defesa da família, em defesa dos valores cristãos, em defesa dos princípios morais que nós precisamos continuar defendendo para toda a nossa sociedade. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador professor Pablo. Sim, esse é um dos objetivos. O deputado Fábio deve falar sobre esse documento na sequência, professor Pablo. E esse evento não é apenas para nós mostrarmos nosso repúdio àquilo que nós consideramos errôneo no Plano Nacional de Educação, mas sim ter alguma atitude que possa propiciar algum tipo de mudança. Ainda há tempo. Se é isso que nós buscamos. Ou, no mínimo, para dizermos que somos contrários. No mínimo, para nos manifestarmos. Gostaria agora de passar a palavra ao reverendíssimo padre Jean Patrick Soares, padre na Paróquia Central Nossa Senhora de Belém, em Guarapuava, bacharel em jornalismo e comunicação, assessor da Comissão de Cultura e Educação da Diocese de Guarapuava. Padre Jean, fique à vontade. Obrigado, vereador Saulo. A minha saudação a todos que compõem aqui a mesa. O meu boa noite a todos, prezados senhores, senhoras aqui presentes, estimados irmãos que nos acompanham, a minha saudação. Inicialmente agradeço, então, pelo convite, pela oportunidade, a todos os organizadores aqui deste evento. Sou grato, por esta oportunidade, estar aqui também para expor um pouco do nosso ponto de vista enquanto igreja sobre este tema tão importante que é o tema da educação.
Não venho aqui, né, simplesmente em meu nome, e também nem em nome de nenhuma bandeira partidária ou política. Eu venho aqui em nome da instituição da qual eu represento, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, aqui no nosso território, Igreja Particular da Diocese de Guarapuava. Trago também aqui as saudações do nosso bispo diocesano, Dom Hamilton Manuel da Silva, que se encontra em viagem e que também me deu a sua bênção, né, para esta presente partilha. A discussão presente é de suma importância também para nós como igreja, como cristãos, como homens e mulheres de fé, pois falar de educação tem tudo a ver com o que acreditamos como igreja. Acreditamos em um mundo novo, moldado pelo amor e pela justiça. Este mundo só será possível com homens e mulheres novos, e isso passa obrigatoriamente pela educação. Pois a boa educação nos forja, nos molda, cria consciências e nos faz também cidadãos. Vejo que é de fundamental importância falarmos sobre o acesso à educação, os temas que já são presentes, né? Educação de qualidade, mais investimentos, investir nos profissionais, valorizar os profissionais, enfim, temas que, de fato, todos nós concordamos e ninguém ia se opor, né? Uma boa merenda, um incentivo para que as crianças não deixem a escola, enfim, né? Creio que são valores que nós todos trazemos. Entretanto, penso que a nossa reflexão precisa ir além, uma vez que na escola não se ensinam apenas questões técnicas, científicas, mas se partilham visões de mundo, sociedade, e nós podemos fazer de nossas crianças não apenas bons técnicos ou instrumentistas, mas uma peça, né, de uma engrenagem, de um sistema, mas precisamos educar, de fato, um ser humano que saiba refletir, pensar, que deve respeitar, ser respeitado, que deve amar, também ser amado. Temos valores e eles precisam ser estimulados e ensinados. E a sociedade tem. A sociedade que veio sem esses valores religiosos, nós bem sabemos que aonde já chegou, né? O ateísmo, o materialismo, o egocentrismo, valores que são totalmente imparciais ou até mesmo antirreligiosos, levam a criar seres humanos frios, egoístas, em uma sociedade que se torna cada vez mais materialista e também relativista. Infelizmente, hoje vejo que se prega tanto uma noção de Estado laico, se apregou a isso de uma forma tão intensa que, na verdade, a gente fica questionando, é um Estado laico ou é um Estado anticristão? É um Estado, talvez, contra a religião? Se por laico nós pudéssemos entender aqui que seja um sistema neutro, parece que isso não acontece, porque acaba privilegiando algum ponto de vista, algumas ideologias, e isso acaba, inclusive, deixando de lado, né, valores que não são só cristãos e não são só religiosos, mas além, né, valores humanos e valores que todos nós defendemos. E aí, em nome de uma tal liberdade, se acaba confundindo com libertinagem, né? E os valores cristãos que defendemos não são contra a vida, ou contra o respeito a outrem, ou mesmo contra a justiça. Não queremos uma escola pública que seja uma escola confessional, que imponha uma educação, seja católica ou de qualquer outra instituição religiosa, mas pretendemos, né, o mínimo de direito, que as famílias e as igrejas possam ter voz e vez na educação dos seus próprios filhos. O que o tal plano de educação, nós temos percebido, ele acaba restringindo. A campanha da fraternidade, né, do ano de 2022, trazia como tema a educação, demonstrando quanto nossa igreja também se preocupa com este tema, e trazia essa preocupação, que educar não é um ato isolado, é o encontro do qual todos são educadores e educandos. É tarefa da própria pessoa, da família, da escola, da igreja e de toda a sociedade. Trazemos como modelo, né, de fato, o grande educador e mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou o modo de fazermos o ensino, a aprendizagem, o discernimento, a correção, o conflito, enfim, os temas que encontramos no Evangelho. Como igreja, nós somos, então, a favor de uma educação que preze pelos valores, tendo como referência a palavra de Deus, a tradição cristã, em vista de uma educação humanizadora na perspectiva do reino de Deus. Precisamos, assim, então, pensar no papel da família, da comunidade e da fé,
da sociedade dentro desse processo educativo, com a colaboração de educadores e também das instituições de ensino. Por isso venho aqui também em repúdio a essa versão final do Plano de Educação, do Plano Nacional de Educação, pois o mesmo não condiz com o modo que esperamos que a educação de nossas crianças e jovens seja conduzida. Não queremos uma educação partidária, nem permeadas por princípios ideológicos que destroem conceitos cristãos de família, sociedade e de sexualidade. Tal plano foi feito a toque de caixa, sem uma ampla discussão, e por isso não expressa os anseios da nação, da sociedade e das famílias. Queremos poder opinar, debater, questionar o rumo da educação de nossas crianças. Não basta parecer democrático, o plano precisa realmente representar os anseios da nação. Uma nação que se declara mais de 90% acreditar em Deus e nessa totalidade, a maior parte dela, cristãos, católicos e evangélicos. Por isso pedimos mais debate, mais abertura, mais transparência. Se estamos decidindo pelo futuro de nossas escolas, das nossas crianças para os próximos 10 anos, isso não pode trazer interesses particulares, políticos, partidários, ideológicos. Deve, sim, ser mais divulgado, amplamente debatido, cumprindo, assim, então, o seu papel democrático. E, assim, desse modo, nós esperamos também ser ouvidos, atendidos, e que nossas crianças, jovens, adolescentes sejam preservados na sua pureza e também nos anseios cristãos para uma educação familiar e religiosa. Grato, né, pela oportunidade, agradeço pelo convite, agradeço pelo tempo. Deus abençoe a todos nós e uma boa noite. Grato pelas palavras, Padre Jean. Na sequência, já nos encaminhando para a fase das perguntas, já ao final, gostaria de passar a palavra antes ao deputado estadual Fábio Oliveira, que faça uso da palavra, fique à vontade para usar a tribuna também. Senhoras e senhores, boa noite. Meu nome é Fábio Oliveira, sou deputado estadual, mas o que eu mais tenho orgulho de dizer é que eu sou guarapuavano. Nascido, criado, desmamado e judiado aqui em Guarapuava. Sou filho da professora Dalila, do professor Ademir. E o Saulo já me pediu para não dizer isso com muita frequência, mas é o meu primo com quem tenho muito orgulho de poder, assim como ele, ser um legislador também e trabalhar em favor do povo paranaense, em favor também dos guarapuavanos, mas principalmente com princípios e valores. E eu tenho mais orgulho ainda de dizer que os princípios e valores que me baseiam, que norteiam os meus passos e que norteiam as minhas decisões dentro da Assembleia Legislativa são princípios e valores cristãos. E, tendo esse início de fala, eu quero parabenizar o vereador professor Saulo pela iniciativa de propor essa audiência pública para discutir um assunto tão importante e tão caro para a sociedade brasileira, indistintamente de faixa. Vou, finalizando aqui, vou Você me dá uma conceder licença, só um a minutinho? parte para a Renata, para o Pablo, e aí nós vamos finalizar. Eu só gostaria de complementar, porque eu me identifico também como empresária, mãe, e me falta tempo para estar aqui. E, às vezes, na rede social também tem o seu papel, é importante, mas eu tenho percebido a importância de se conversar, de se vir aqui. Eu tenho vindo aqui. As casas são abertas. A pauta é aberta, a ordem do dia é aberta. A gente pode ver o que está acontecendo no dia. A gente pode estudar, tem lá, educação, documentos da Unesco, documentos públicos, a gente pode estudar e conversar, porque os parlamentares, eles não têm o tempo de estudar o documento CONAIR. Eles têm diversas demandas. A gente precisa contar, você está vendo o que está acontecendo ali? E o que eu tenho percebido, com todos os que eu tenho conversado, é que eles estão abertos a nos ouvir. A gente não precisa chegar atacando, a gente precisa chegar mostrando. Aí a gente vai conseguir entender quem está com boa vontade e quem não. Mas estar aqui, ver a ordem do dia, tem tantos temas aqui, acredito que não é só a educação que nos une, a defesa da vida nos une.
tem diversos assuntos que nos unem. Estarmos aqui. Agora mudou o horário, está para 8 horas da manhã. Para nós empresários ficou mais difícil. Um CONAI foi às 8 horas da manhã de uma sexta-feira. É preciso, às vezes, abrir mão. Deixei para ir para Brasília meus filhos por 3 dias ali, meu marido, que merece a salva de palmas ali, que se virou nos 30. Professor, eu queria fazer só um complemento, acho que foi a pergunta da Adriana, que fez em que pé está esse documento e como está o trâmite, né? Então, é importante relembrar que, em relação ao documento CONAI, mas aí transitando para o Sistema Nacional de Educação, que é esse quarto poder que eles querem criar, ele foi encabeçado, infelizmente, por um senador do Estado do Paraná. Então, a gente, infelizmente, e eu falo infelizmente porque, inclusive, foi alguém que eu depositei o meu voto de confiança, até por ser um senhor que vem da área da educação, eu imaginava que pudesse nos trazer bons exemplos, e, infelizmente, ele é um dos idealizadores desse documento. E esse documento, hoje, ele está nas mãos do presidente do Congresso Nacional, Arthur Lira, passou já pelas comissões e ele pode ser pautado a qualquer momento. Então, em qualquer momento, ele pode ir ao plenário para voto. Então, nós estamos nessa etapa do jogo. Aquilo que o deputado Fábio falou, eu quero validar, nós precisamos, e aqui eu conclamo a todos, a que pelo menos mande uma mensagem para cada um dos nossos deputados federais, solicitando contrariedade ao andamento desse projeto, que, volto a dizer, pode ser pautado a qualquer momento no Congresso Nacional. E a segunda colocação que eu gostaria de fazer é, se me permite, fazer um pedido para que as pessoas que participaram, que não tiveram a oportunidade de fazer uso da palavra, de estarem aqui no plenário nessa condição, que pudesse ficar em pé para a gente dar uma salva de palmas para homenageá-los como nossos representantes nessa causa. O horário avança e não tem medo, mas eu, antes de finalizar, eu gostaria de agradecer primeiro aqui a equipe de organização, todos aqueles que, de alguma forma, direta ou indireta, atuaram na organização. Se você chegou aqui, tinha pessoal para receber você, a equipe aqui da Câmara também, que está aqui, ó, eles estão avançando o horário deles, sabe, o pessoal do áudio, o pessoal, né, todos que estão aqui, os funcionários da Câmara, os nossos, como que a gente chama? Servidores, mas colaboradores, é um termo mais técnico, mais legal, né? E todos, olha, autoridades, sejam os padres, sejam os pastores, conselho de pastores que está aqui hoje, associações, todas as comunidades representadas, ouvintes, as famílias, pai, mãe, gente, isso é diversidade. Isso é diversidade. Muito obrigado. Uma salva de palmas para vocês agora. Isso é discutir a família, é discutir educação. Nos encaminhando então ao final, o acesso à educação de qualidade é essencial e certamente todos já sabem disso. Além de ser um direito de todos, inclusive daqueles que não conseguiram concluir na idade apropriada. Chegamos, porém, a um tempo onde o óbvio precisa ser dito e, pior, precisa ser defendido. Precisa ser defendido. Hoje nós temos que defender a vida, como se precisasse defender a vida, aqui na Câmara. Nós precisamos defender a educação, como se não fosse óbvio. Tem se percebido, ao longo dos anos, uma melhora na educação. Sim, é só relembrarmos algumas décadas atrás, quando nós mesmos estudávamos, e que não havia, por exemplo, nem alimentação adequada, né? Hoje, nosso aluno é acompanhado por nutricionistas, os livros didáticos eram comprados. Eu me lembro que a minha mãe, a gente ia na papelaria, ela comprava, via o nome, aconteceu, quantos lembram disso? Que tinha que comprar o livro, né? Hoje o livro é cedido pelo governo, né? Não havia transporte escolar rural, o número de faculdades, universidades era muito menor, né? As pessoas que tinham acesso ao ensino superior, não se pensava em acessibilidade, hoje nós pensamos sobre isso, existem legislações a respeito. A tecnologia na escola antigamente era CUSP e GIS. Hoje nós temos televisão, computador, internet em cada sala de aula do Estado. Professores e profissionais especializados acompanham os alunos especiais, seja na sala de aula ou em salas de recursos, como também reforços no contraturno. Hoje se vê em espaços saudáveis,
para a prática de esportes. Eu lembro aqui que fui trabalhar numa escola, fui dar aulas de educação física numa escola estadual, e eu cheguei lá na hora da aula, professor Pablo, não vou citar o nome da escola, mas infelizmente não tinha quadra poliesportiva, tinha um terrão. E eu me lembro que eu colocava as crianças ali para jogar e levantava aquela poeira, e eles suavam, daí eles voltavam para a sala, além, sabe, daquela terra vermelha. Então, assim, os professores das próximas aulas amavam os professores de educação física, né? É mais ou menos nessa linha. E eu comentei isso com a nossa equipe, numa visita que nós fizemos, e aí o que aconteceu? Contei essa história, e nós estávamos próximos a essa escola, e eu fui lá mostrar para eles, olha, era bem aqui. E aí, chegando lá, para minha surpresa, graças ao bom Deus e aos recursos e à política e tal, hoje tem lá uma quadra de esportes, um piso e tal. Então eu fiquei feliz, né? Mostrei para eles. Nós mesmos, deputado Fábio, nós fazíamos educação física na escola Newton Albuquerque, na rua. Quem lembra aqui, o Rogi estudava comigo, né? O professor Varela colocava nós para correr, corria em volta, Cabo Fabiano, corria em volta do quarteirão. Não tinha mimimi, não. Na minha época era o professor Charuto. Era o professor Charuto, olha só. Então lá, assim, o professor Varela, né, aqui, me inspiro nele até hoje, tá? Já que suas contribuições me deram ferramentas que, somadas a outros ensinamentos de outros grandes mestres que forjaram minha estrutura para fazer o meu trabalho e construir minha história até aqui. Estou finalizando. Não exatamente, é claro, uma história de sucesso, mas com os direcionamentos dos meus pais e minha família, tive a possibilidade, me perdoem, quando fala de família, bicho pega, de me tornar um cidadão realizado e feliz. E isso é o que me preocupa, frente à atual geração. O que quero dizer com tudo isso é que a educação no Brasil avançou, a estrutura melhorou, mas o que nos traz aqui essa noite, senhores, senhoras, familiares, pais, diretores, professores, autoridades, é trazer à tona a responsabilidade que temos na formação intelectual, cultural, emocional e psicológica para com as nossas crianças e educandos. Melhorar a qualidade no ensino, essa é a nossa missão e preocupação, e principalmente o que é ensinado e como é ensinado, bem como os significados que estão por trás dos assuntos levantados em sala de aula. Isso nos preocupa, os significados que estão por trás. Não queremos ideologias baratas, confusas e que dão voz a pequenos grupos que fazem bastante barulho, os quais obviamente respeitamos, mas não servem como referência. Queremos formar homens e mulheres fortes que ocuparão seus espaços na sociedade, porque galgaram desafios que trarão recompensas diversas e possivelmente de sucesso. Que seja ensinado nas nossas escolas tudo aquilo que dará estrutura para formarmos cidadãos plenos, completos, intelectuais, críticos, mas acima de tudo, formarmos cidadãos felizes, que tenham orgulho em pertencer à sua pátria amada. Sendo assim, eu gostaria de deixar aqui registrado que o nosso compromisso ao organizarmos essa audiência pública não para por aqui. Nós iremos até onde precisar para defender, portanto, uma educação de qualidade no Brasil, para que o nosso estudante avance de forma plena e saudável, sem interferências ideológicas negativas, mas valorizando a família tradicional instituída pelos valores cristãos, e que certamente trarão resultados positivos em sua caminhada. Que Deus nos dê sabedoria, prudência e discernimento para defendermos nossas crianças de abusos que minorias tentam introduzir de forma sorrateira, as quais, por ignorância, talvez não percebam que têm confundido e manchado a inocência e a pureza dos nossos pequenos. Nós não iremos desistir de uma educação de qualidade no Brasil. E aqui eu declaro encerrada esta audiência pública. Muito obrigado. Deus abençoe.